vamos efetivamente começar o nosso segundo dia do nosso retiro de carnaval, tá? A gente readaptou, né, o nosso cronograma. A gente vai trabalhar hoje, que seria análise linguística. A gente vai trabalhar a questão das competências 3, 4 e 5, que não deu tempo da gente trabalhar ontem. E se a gente não terminar hoje, a gente termina no domingo e eu faço um compilado das outras disciplinas, porque a parte de redação é a parte que mais interessa a todo mundo, né? Então vamos lá. Competência 3. O que diz respeito a essa competência 3? O que é que eu preciso estudar? O que é que eu preciso saber para fazer uma boa redação? Eu preciso saber selecionar, relacionar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. A competência 1 e um pouquinho da competência 2 dizia muito respeito à estrutura do texto. Todo gênero textual, tá, gente? E o texto dissertativo argumentativo não deixa de ser um gênero textual. Todo gênero textual, ele tem uma estrutura. Ele segue uma estrutura e ele segue uma segunda parte que é tão importante quanto a estrutura e ainda mais importante, entre aspas, né? Bem entre aspas, que é a questão do conteúdo, tá? É o que você vai colocar ali. A estrutura é básica, você tem que saber. Então, e o conteúdo, a forma como você coloca esse conteúdo, como você seleciona o que você vai falar, como você relaciona, selecionar uma coisa, como você relaciona essa seleção de coisas que você fez, como você interpreta as informações, os fatos, as opiniões e como você monta os seus argumentos, defendendo o seu ponto de vista ou explanando um determinado tema, se não precisar ser um texto argumentativo, tá? São essenciais para a produção de um texto coeso e coerente. Lembrando que quando a gente está escrevendo um texto dissertativo, argumentativo, tá? É importante que a gente, dentro daquele arsenal de coisas que a gente tem para falar, é importante o que a gente conhece e tudo mais, é importante que a gente retire ali aquelas coisas pontuais que a gente vai falar. Não dá para a gente colocar tudo o que a gente sabe a respeito de um determinado tema em 30 linhas, tá? 30 linhas é muito pouco quando a gente sabe muito a respeito do tema, e 30 linhas é muito para quando a gente não sabe nada a respeito do tema, tá? Então é importante que a gente se muna, né, de ferramentas que são são generalistas, são gerais, né, que eu posso utilizar em qualquer tema, tá? Então, os filósofos, eles são muito, mas muito importantes nessa perspectiva, tá? Porque o pensamento filosófico, ele se adequa a qualquer tema, a qualquer realidade, certo? Os de alguns, né? Tem alguns pensamentos filosóficos que são muito específicos. Mas a maioria dos filósofos, né, o pensamento desses filósofos, eles se adequam a vários temas. E assim, quando você não tem muito tempo, né, hoje a gente tem um ano ainda, um ano não, né, a gente tem vários meses para chegar no Enem, né, mas quando você não tem muito tempo, vai buscar filósofo no YouTube, tá? E vai tentar entender e faz anotações que vai te ajudar na produção do seu texto dissertativo argumentativo, do seu texto dissertativo, e principalmente como repertório e para você entender, né? Quem tem tempo vai ler. E aí eu vou dar umas referências depois, tá? E aí essa competência, ela avalia a construção de sentido do texto, reconstruindo o caminho percorrido e os recursos mobilizados pelo participante na argumentação. Ela vai analisar se seu texto está redondinho, tá? Se você conseguiu aplicar aqui, quando você seleciona, relaciona e interpreta, você faz isso através de um código, que é o código da língua. Lembra quando eu falei ontem, para quem estava presente ontem, da estrutura sintática, que não pode haver erros de estrutura sintática, e principalmente a estrutura sintática e depois de desvios, né? Eu falei isso sobre a competência 1. E é nesse código, nessa estrutura sintática correta, que eu tenho que fazer essa questão do conteúdo agora, né? Que é selecionar, relacionar, interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Beleza? Continuando aqui a nossa competência 3, a gente sabe que para a construção de um bom texto argumentativo, independente de ser argumentativo
ou só apenas dissertativo, para a construção de um bom texto, na verdade. É necessário que antes mesmo de iniciar a escrita efetiva, seja mobilizada uma série de habilidades cognitivas, de modo a garantir que a finalidade comunicativa do texto, seja ele dissertativo, argumentativo ou qualquer gênero textual, e no caso o texto dissertativo argumentativo é convencer o leitor de que seu ponto de vista sobre aquele tema, assunto é o melhor, seja atingida. Todo objetivo de todo texto, de todo gênero textual é atingir um determinado objetivo, tá? Dependendo do tipo de gênero textual que eu escolho, eu sei qual é o objetivo que eu quero alcançar. No caso do texto dissertativo argumentativo, eu quero convencer o leitor do meu ponto de vista, certo? No caso de um texto apenas dissertativo, eu quero explanar para o leitor possibilidades de leitura daquele tema. Vamos lá. Todas as habilidades dessa competência podem ser mobilizadas simultaneamente pelo participante durante o planejamento do seu texto. Minha cachorra resolve latir toda vez que eu estou dando aula. Ela passa o dia inteiro muda e quando eu estou dando aula ela resolve latir. Pelo participante durante o planejamento do seu texto. Desse modo, não há uma ordem de mobilização. Selecionar, interpretar, né? Organizar. Não há uma ordem de mobilização. E todas as habilidades possuem a mesma importância. Ou seja, nenhuma delas tem um peso maior que a outra. E quais habilidades são essas? Né? Eu já falei, mas não custa nada repetir e trabalhar detalhadamente cada uma delas. Não sei porque que esse negócio está devagar, quase parando para passar de um slide para outro. A primeira habilidade é selecionar. E ela diz respeito ao processo de escolher, a partir do repertório disponível pelos textos motivadores ou do seu próprio repertório, construído ao longo da sua vida, né? E a finalidade dessa etapa é deixar à mão todo o material que poderá ser trabalhado no texto. Isso diz muito sobre projeto de texto. E projeto de texto, ele não é realizado na hora da escrita do texto, né? Aquela escrita já pronta naquela folha de redação específica para a correção. O projeto de texto, ele diz muito mais sobre o momento pré-textual. O que é que eu vou falar? Sobre o quê? Como é que eu vou trabalhar a introdução? Como é que eu vou trabalhar o desenvolvimento? Como é que eu vou trabalhar a conclusão? O que é que eu vou colocar no desenvolvimento? Quais são as informações que eu vou colocar no desenvolvimento? Como eu vou argumentar? Tudo isso é um projeto de texto que é preparado até antes mesmo da gente fazer um rascunho. Tá, gente? Então, é muito, muito importante. Quando você for preparar o que você vai escrever, bota essas competências, selecionar, organizar, interpretar, quais são as ferramentas que você vai utilizar para cada argumento que você for defender, ou para cada relação que você for fazer, tá? É bem importante isso, é projeto de texto. Quando você faz isso, a sua escrita ela fica bem redondinha, bem certinha, e o corretor ele vai saber que existe um projeto de texto ali, tá? É muito mais importante do que você estar aí jogando ideias ao léu. Quando a gente joga ideias ao léu, a gente fica evidente que não existe um projeto de texto. Tá? A gente está só enchendo linguiça, só querendo preencher essas 30 linhas. E quando existe o projeto de texto, as 30 linhas se tornam pouco para ser pensadas, tá? Por isso que cada palavra tem que ser colocada de forma bem certinha e organizada. E não pode ser desperdiçada. Vamos lá. Relacionar. Eu preciso relacionar. Eu selecionei o que eu vou falar. E eu preciso relacionar agora uma coisa com a outra, para que eu possa formar um todo coeso e coerente, tá? E que faça sentido dentro daquela proposta que foi feita. É preciso que o participante seja capaz de relacionar os argumentos. Meus hífens, eu engoli todos os meus hífenzinhos aqui, tá? De separação silábica, mas as separações silábicas estão corretas. É preciso que o participante seja capaz de relacionar os argumentos no plano sintático semântico, de forma a guiar o leitor no seu ponto de vista. É importante, portanto, que o participante saiba encadear as ideias de forma progressiva, deixando claro o caminho que percorreu e pelo qual o leitor também deve seguir, a fim de alcançar o seu ponto de vista sobre o tema. Para isso,
é necessário desenvolver seus argumentos previamente selecionados, ou o que você vai falar, as suas exposições, né, que você selecionou previamente, de forma que efetivamente contribuam para o seu texto, seja ele argumentativo ou dissertativo apenas, expositivo, né? Argumentos que são não desenvolvidos deixam para o leitor a ideia de relacionar deixam para o leitor a tarefa de relacionar as ideias do texto entre si e a tese, o que pode tornar a comunicação confusa. O que isso quer dizer? Nada do que a gente faz do texto, se ele não for bem desenvolvido, se ele não for bem relacionado com o tema e com o que eu pretendo falar, vai ser efetivamente comunicacional, comunicativo, digamos assim, construtor de sentido para o leitor. É interessante, uma coisa que eu acho bem engraçada, né? E aí eu tenho observado desde o princípio da minha docência, né? Há 16 anos atrás. É que quando a gente vai escrever o texto, a gente não liga muito para leitura, né? E aí, quando é a gente que escreve e a gente vai fazer a leitura desse texto, a gente consegue construir o sentido daquele texto, porque foi a gente que escreveu e a gente sabe o que a gente queria falar. Quando outra pessoa pega o texto e não está no mesmo contexto que você, aí a pessoa vai ler o texto, principalmente o corretor de redação, né? Quando a gente vai ler o texto, a gente percebe que existem lacunas ali que você preencheu porque você sabe o que você queria falar. Mas não está preenchida para gente que não sabe o que você queria falar. Por isso que é tão importante a competência de relacionar. Tá? E a gente vai ver como é que a gente vai relacionar daqui a pouco quando a gente for estudar a competência 4. Organizar. Além de selecionar, de saber o que é que eu vou falar, além de relacionar, né? De montar um link entre um canto, uma informação e outra, eu preciso organizar. O meu texto precisa estar organizado. As minhas ideias, elas precisam estar organizadas. Eu não posso falar de duas ideias ao mesmo tempo. Eu preciso desenvolver aquela ideia e depois desenvolver outra ideia. O texto precisa ser sistematizado, tá? Além de selecionar e relacionar corretamente informações, fatos, opiniões e argumentos, é necessário hierarquizá-los. O que é mais importante? O que é menos importante? Tá? Até no próprio parágrafo, quando a gente vai estudar no texto a estrutura do parágrafo, né, a gente percebe que existe uma organização naquela estrutura. Né? Alguém sabe quais são os 3 elementos básicos de um parágrafo? Tá, Juliane? Eu vou entender que você fica entrando e saindo. Alguém sabe? Vocês podem comentar aqui quais são as 3 partes. Em quantas partes, na verdade são 3, os parágrafos eles se dividem em 3 partes, são estruturados em 3 partes. E quais são essas 3 partes que os parágrafos se estruturam? Alguém sabe me falar? Sim. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Assim como o teu texto, né, aquelas 30 linhas, eles estão organizados, ele está organizado em introdução, desenvolvimento e conclusão, o teu parágrafo ele também precisa estar organizado dessa forma, né? E aí eu digo que está lapidadinho. É que ele precisa de uma introdução ao teu parágrafo, que a gente chama de tópico frasal, o desenvolvimento e uma conclusão. A conclusão do parágrafo, a gente encerra aquela ideia daquele parágrafo e antecipa a ideia do que vai vir adiante, a seguir, certo? Então, alguém pode falar, tá, professora, mas como é que eu vou saber o que vai vir a seguir se eu estou escrevendo agora? Isso faz parte da lapidação do texto. Quando você organiza o parágrafo em estruturas e você conclui o parágrafo, fecha o parágrafo e abre para começar o próximo parágrafo, né? Você já sabe a estrutura do seu texto, o seu texto já está praticamente escrito completo, de forma completa. Então essa é só parte da lapidação, que é a organização, onde eu vou colocar cada coisa. Né? E dependendo da forma como eu coloque cada informação dentro do meu texto, eu vou adquirir, né, no meu texto
sentido para atingir aquilo que eu tenho, né? Para atingir o objetivo. Seja ele apenas expor ideias e fatos ou argumentar em defesa de um ponto de vista. Beleza? Vamos lá. Interpretar. Né? Eu preciso interpretar. Eu tenho várias informações, tanto nos textos motivacionais, né? Nos textos motivadores, quanto no meu repertório, na minha vivência de vida, no que eu li, no que eu estudei para fazer esse texto. Tá? Então eu preciso interpretar o que é importante para colocar aqui no meu texto. E aí eu seleciono depois da interpretação. E outra, quando eu estou organizando, eu também interpreto, né? Vou vendo aqui as lacunas que eu vou deixando e vou preenchendo essas lacunas. O participante também deve ser capaz de interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos corretamente, contextualizando-os em relação ao tema e principalmente em relação ao seu ponto de vista, indo além da simples reprodução de informações nos textos motivadores ou do seu próprio repertório. Tem que dar sentido. Não é pegar a informação nua e crua e tascar ali dentro do texto. Você precisa dar sentido àquilo ali dentro do seu texto. Existe um propósito para aquilo que está ali. Então, de que forma isso vai estar? De que forma você vai colocar? Essa tarefa garante que as ideias selecionadas sejam pertinentes para a defesa do seu ponto de vista ou para a exposição do tema. Argumentos mal interpretados, argumentos, ideias, fatos, citações, qualquer coisa mal interpretada pode confundir o leitor quanto ao ponto de vista defendido no texto e, além disso, quanto ao próprio sentido do texto, podendo inclusive invalidá-lo uma vez que não contribui efetivamente para a discussão. Lembra quando eu falo que toda palavra dentro da redação ela tem que ser funcional? Ela não pode estar ali só por estar. E por exemplo, 3 palavras que a gente escreva, a gente pode reduzir essas palavras, né, para que a gente use o menos palavras possíveis para construir um determinado sentido. Né? Ontem a gente viu que um adjunto adverbial ele tem que vir, se ele tiver mais de 3 palavras, ele tem que vir entre adjuntos adverbiais. A partir de 3 palavras, eles devem vir no texto entre vírgulas. Mas a gente pode reduzir um adjunto adverbial de 3 palavras em uma única palavra. Por exemplo, ele falou de modo a não deixar dúvida. De modo a não deixar dúvida. Tem uns 6 palavras. Né? De modo a não deixar dúvidas sobre isso, sobre o sucesso da organização, por exemplo. Se ele fala para não deixar dúvidas, ele fala indubitavelmente. Então, eu substituo 6 palavras por uma única palavra. Tudo que termina em mente é advérbio. Tá? E aí eu posso substituir todas essas palavras por uma só. Vai ficar muito mais funcional do que usar 6 palavras para dizer a mesma coisa. Tá? E isso tem a ver com interpretar. Se eu sei que se eu posso pegar essas palavras e construir um único sentido com elas, com uma única palavra, eu estou interpretando aquela sequência. Tá? Então vamos para lá, vamos para o próximo. Acho que eu já terminei aqui. Alguma dúvida? Não, aqui, Juliana colocou. Lapidação seria o projeto de texto? Não, lapidação seria bem depois do projeto de texto, tá? Por exemplo, você recebeu a proposta, né, de produção do texto. E aí você vai ler os textos motivadores e você vai pensar no que você vai escrever. Quando você está pensando no que você vai escrever, você está organizando as suas ideias, tá? Então, o teu projeto de texto, ele é uma coisa bruta. Eu vou falar sobre isso, sobre isso, sobre isso, tá? É a organização mesmo das ideias de como eu vou trabalhar. Geralmente vem com tópico,
sabe? Geralmente eu vou tentar preencher aquele roteirozinho, né? O que é que eu boto na introdução? No caso do texto dissertativo argumentativo. Né? O que é que eu boto na introdução? Boto a tese, antecipo 2 argumentos. No D1 eu vou falar sobre o argumento 1. Nesse argumento 1 eu vou utilizar essa e essa ferramenta argumentativa. No D2 eu vou desenvolver o argumento 2. No D2 eu vou usar essa e essa ferramenta argumentativa. Na conclusão, tipo, quando eu vou fazer uma proposta de intervenção, eu posso decidir no meu projeto de texto se a minha proposta de intervenção ela vai vir na conclusão ou se ela vai vir distribuída no texto em cada argumento, sabe? Então, tudo isso diz respeito ao projeto de texto. Como eu vou retomar a minha tese, isso é um projeto de texto. Quando você montou isso, aí você vai produzir o rascunho do seu texto. E o que é o rascunho? É o momento em que eu tenho meu projeto de texto, eu estou escrevendo o texto agora, e ali é o momento de errar uma palavrinha, de ver uma palavrinha que está ruim e colocar em outro, de tentar. E aí é quando eu escrevi o texto todo, aí eu vou lapidar. O que é que eu vou lapidar? Eu vou ver se tem uma adjunta adverbial que eu posso juntar em uma palavra só, eu vou ver se tem alguma repetição, eu vou ver se a minha pontuação está correta, se a minha sequência sintática está certinha, se tem algum erro. Tudo isso eu escrevo depois do rascunho, né? Aí é quando eu vou lapidar. Fiz o projeto de texto, escrevi o rascunho, vou lapidar o texto. Ver a pontuação, ler criticamente, será que esse argumento ficou bom, esse daqui não seria melhor, será que essa ferramenta aqui não seria melhor do que essa? Aí é por isso que é rascunho, é para você sair cortando, sair incluindo, beleza? Que é para quando isso tiver tudo pronto, aí você pega e passa para sua proposta para sua folha de redação, aquela que vai ser corrigida. É para isso que se faz rascunho. Não é, o rascunho não é uma prévia. Tem gente que nem rascunho faz. Então não tem um projeto de texto. É só botar ali, vomitar informações, vomitar conteúdo, encher linguiça. Quando a gente tem um projeto de texto, a gente faz, quando a gente tem geralmente um texto com nota muito boa, a gente faz um projeto de texto, a gente faz o rascunho, a gente lapida nesse rascunho e passa para a folha. Certo? Espero ter respondido a tua pergunta, Juliana. Vamos lá, continuar. Quem tiver dúvida pode botar aqui no chat, tá? Que eu estou acompanhando. As habilidades da competência 3 corroboram para a elaboração do projeto de texto, que foi exatamente o que eu falei, né? No projeto de texto que eu seleciono, que eu organizo, né? Que eu interpreto informações, que eu lapido. A competência 3 é justamente a lapidação do texto, né? Quando a produção do projeto do texto é a lapidação desse projeto de texto. Porque o texto final lá que vai ser corrigido é o resultado de um trabalho. Ele não é o trabalho em si. Tarefa muito importante para a construção do sentido. A elaboração desse projeto e o modo como ele é executado são os objetivos de avaliação dessa competência. Então, vai ser muito claro para o corretor, né, quando ele tem uma certa experiência, saber se esse texto existe um projeto e se esse texto não existe um projeto de texto. Assim, mas, professora, necessariamente eu tenho que fazer um projeto de texto toda vez que eu for fazer um texto, se você está iniciando, sim. Com o tempo, você vai montando esse projeto de texto na cabeça. Vai estar implícito lá. Ah, isso aqui eu posso falar sobre isso, ver isso aqui, tá bom. Então, isso aqui eu vou botar no D1, no D2, beleza, eu vou marcar aqui, essa conclusão vai ser dessa forma. E eu vou arquitetando aqui na minha cabeça, daqui a pouco, quando eu paro de pensar, eu começo a escrever. Aí eu escrevo o rascunho, lapido, sem precisar escrever o projeto, lapido, e aí leio novamente, vejo que tá legal e passo para a folha de redação, tá? Mas o rascunho, ele é imprescindível, o projeto de texto é imprescindível, seja ele feito no papel ou na cabeça, tá? Mas ele existe. E muitas vezes você já treinou tanto que você já tem a sua própria estrutura de produção de texto, que já vem com um projeto de texto implícito ali. É o resultado de muito tempo de estudo, certo? Mas ele existe. O participante deve selecionar argumentos que sustentam sua tese e encadeá-los, de modo que cada parágrafo apresente informações novas
coerentes com o que foi apresentado anteriormente, sem repetições ou saltos temáticos, e que essas ideias sejam desenvolvidas de modo a justificar para o leitor o ponto de vista escolhido. Tá? Então, essa competência 3, ela diz muito sobre, como eu estou falando recorrente, né? Sobre o projeto de texto. E aí, quais são as informações que são menos importantes, assim, que não tem tanto valor? Quais são as informações que têm mais valor, né? Como é que eu vou colocar o D1? Como é que eu vou colocar o D2? Será que eu posso botar a justificativa 1 e a justificativa 2 da minha tese, né? Que é respectivamente D1 e D2 do meu texto? Será que no D1 eu posso, o argumento ele é forte, mas não é tão forte quanto o D2? De modo a que eu vá organizando a cabeça do meu leitor para chegar numa proposta de intervenção e realmente convencer o meu leitor disso. Tá? Isso tem técnica, tá, gente? A gente pode conseguir isso por meio da psicologia. Tá? Eu estou tentando achar o termozinho aqui em si, mas eu não estou conseguindo. Isso foi uma disciplina que eu paguei em 2018 sobre produção de texto partindo da perspectiva da psicologia, da perspectiva cognitiva e não só da escrita. Né? Como persuadir, como é que a mente funciona, né? Para que a gente possa persuadir, para que a gente possa expor e levar as pessoas a tomarem a melhor decisão, sabe, também. Isso tem muito a ver com a parte psicológica também, né? Sobre essa perspectiva. Ela é bem interessante, inclusive dá até tema para um mini curso. Vamos lá. Considera-se que a redação, e aí isso é bem importante, sem direção, apresenta informações, fatos e opiniões de forma caótica e desconexa. O texto precisa seguir uma linha. Tá? Você precisa saber o que, é que você vai colocar em cada ponto ali. Tá? Você precisa saber se ele está conexo. Isso é um aglomerado de palavras, frases ou ideias que não se articulam entre si. Não é perceptível sequer uma direção em defesa de um ponto de vista, ou seja, ainda não é possível identificar o que está sendo defendido pelo participante em seu texto, ou o que o próprio participante está falando. Tá? Isso é muito importante. E isso diz muito respeito à competência 4, que é como eu organizo essas minhas ideias dentro do texto, como eu sequencio essas minhas ideias, quando eu dou sentido a essas minhas ideias. Certo? Isso tem muito a ver com os operadores argumentativos, que a gente vai trabalhar daqui a pouco. E aí, a gente tem um texto com direção, quando ele já apresenta informações, fatos e opiniões articuladas, isso é, ideias apresentadas. As ideias apresentadas têm conexão e é possível perceber uma direção única em defesa de um ponto de vista, uma direção única para cumprir o objetivo do seu texto, independente dele ser dissertativo ou expositivo ou argumentativo. Ou seja, é possível identificar o que está sendo defendido pelo participante em seu texto. Tá? É quando a gente trabalha com coesão e com coerência também, tá, gente? O projeto de texto também tem a ver com coesão e coerência. A gente vai trabalhar na competência 4. A redação deve evidenciar um projeto de texto estratégico. Todo projeto de texto é um caminho a ser percorrido. Logo, estratégia é caminho, tá, gente? Isso lembra bem Tropa de Elite, né? Não sei se vocês assistiram logo quando lançou. Do grego, estratégia, e não sei o que, mas no final das contas, a estratégia é o caminho que você vai seguir na produção do seu texto. É como você vai montar esse seu texto. Tá? Todo projeto de texto, ele é estratégico. Se ele não for estratégico, não é um projeto de texto. Tá? Porque o projeto de texto é o caminho que você vai seguir. Isso aqui foi bem redundante. Mas, professora, a senhora escreveu uma coisa redundante? Não, isso aqui eu tirei dos cadernos das competências. Tá? Trazidos pelo INEP. Que foram liberados isso no início da pandemia, o ano passado. Tá? E aí eu tirei, essa parte aqui eu tirei desses cadernos. E aí isso é redundante, porque se é projeto de texto, já é um caminho. Beleza? Inclusive tem um monte de coisa que eu não concordo, tá, gente? Mas, enfim, vamos deixar isso pra lá. Além de apresentar informações, fatos e opiniões desenvolvidos em todo o texto,
podendo conter deslizes pontuais, desde que não prejudiquem a progressão e a estratégia do texto. Tais características configuram autoria e ao evidenciarem o pleno domínio do texto pelo participante. Quando a gente fala em autoria, tá? É a forma como você monta o seu projeto de texto. Tem projetos de texto, gente, principalmente os cursinhos, né? Aqueles cursinhos de massa. Tem muito projeto de texto que trabalha com projeto de massa, né? Vão ser iguais, totalmente iguais, né? Pode variar entre uma coisa e outra. E aí vão ser repetitivos e isso não configura autoria. E aí é onde está eu vou vender um pouquinho meu peixe, tá? É onde está o diferencial das minhas pesquisas, né? Do meu método. Nenhum aluno ele escreve de forma igual. E eu não tenho o objetivo de colocar nenhum aluno dentro de uma forma para ele sair lapidado daquela forma. Não. O meu aluno ele tem que, dentro das competências, das habilidades, das múltiplas inteligências que ele possui, tem alunos que dentro dessas múltiplas inteligências possuem inteligências mais desenvolvidas para algumas coisas do que para outras, e que seria moldá-lo demais e limitá-lo, botar ele dentro de uma forma, tá? Então eu sempre observo a liberdade do meu aluno e tento a todo momento, né, identificar como é que ele trabalha e levantar os pontos fortes, os pontos fracos. Esses pontos fracos a gente reprime, os pontos fortes a gente explora, o que está faltando a gente trabalha, para que isso faça com que o aluno ele desenvolva de fato a autoria e não fique limitado a imitar o outro, tá? Isso aqui é autoria, beleza? Não é a formatação dada pelos cursinhos, porque aí vai sair todo mundo igual. Vamos lá. E aí vamos para a competência 4, que é extremamente importante, porque é a competência 4 que vai avaliar. É a competência 4 que vai avaliar o sentido do teu texto, né? Se ele possui sentido, se ele não possui sentido, quais são as ideias, como é que essas ideias estão expostas, qual é o efeito de sentido que eu quero dar nessas ideias e tudo mais. Isso é a competência 4. Beleza? E é onde estão os operadores argumentativos, como é que eu coloco tudo isso. A gente vai falar de coesão, vai falar de coerência. Eu acho que de todas as competências, todas são muito importantes. Mas a competência 4 ela é crucial para a construção de sentido. Vamos lá. E aí vem a enunciação, né, dessa competência 4. Essa competência se destina a avaliar a capacidade do participante e demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. É porque isso daqui é direcionado para texto dissertativo argumentativo. Mas os elementos linguísticos, né, esses mecanismos linguísticos, eles são necessários para a construção do sentido do texto, não só da argumentação. Tá? Nela é analisada a forma como o participante se vale dos recursos coesivos para articular os enunciados do seu texto. Tudo bem, Alice, no problem. Ao longo da composição textual, os elementos coesivos, que é o que dá sentido na linearidade do texto, desempenham funções primordiais na construção das relações semânticas, na construção do sentido, né? Alguns desses elementos vão conectando uma frase à outra, preposição, conjunção, né? Estabelecendo relações semânticas de adição, de explicação ou justificativa, de consequência, entre outras. Essas palavras funcionam como a argamassa textual, que faz a ligação entre as ideias, garantindo a articulação do texto. Eu gosto da analogia com uma parede, tá? Com a construção de um muro desses elementos coesivos. Tá? Os elementos coesivos, operadores argumentativos. Se a gente for construir um muro, e a gente só pegar tijolo, e a gente for botando um tijolo do lado do outro,
depois a gente vai subindo esse muro. Se eu empurrar esse muro, ele vai ficar frágil e ele vai cair. Tá? Por quê? Porque ele não tem estrutura para segurar nada. Do mesmo jeito é o texto. Se eu não utilizar as argamassas, as preposições, a pontuação adequada, as retomadas, as conjunções, dar os efeitos de sentido que eu quero, que é a argamassa do meu texto, né? Que não basta ter só sujeito, verbo e predicado, né? As relações entre uma oração e outra, elas têm que ser estabelecidas, elas têm que construir sentido, né? Então eu preciso dessa argamassa, desses efeitos de sentido, daquilo que vai dar sentido ao meu texto, para que o meu texto ele tenha substância, ele seja substancial, ele tenha, como diz no interior, ele tenha substância, né? Que não caia por um ventinho, né? Como um muro que só tem tijolo. Se a gente botar cimento nesse muro aí, botar um tijolo grudado com cimento, né? Precisa um carro, precisa muita força para destruir ele. Ele não fica tão vulnerável assim, tá? É essa a ideia. Por coesão, isso aqui é uma citação de Coe e Travaglia, tá? São dois linguistas de texto. A análise linguística. Deixa eu falar uma coisa, abrir um parênteses para vocês sobre isso. Vocês sabem, né? Que sempre que eu estou trabalhando, eu tento colocar, que eu estou dando uma aula, eu tento expor o máximo que eu sei a respeito do tema, ou o máximo que eu me lembre, tá? A respeito do tema. Então isso daqui é uma coisa interessante para a gente falar. Quando a gente fala de análise linguística, né? Porque tem muita gente que estuda português, literatura e redação. Língua portuguesa, literatura e redação. Mas língua portuguesa a gente estudou de hipônimo e hiperônimo ontem, né? Hipônimo é quando a gente fala de uma coisa menor, de algo maior. E hiperônimo é esse algo menor a qual o hipônimo pertence. A língua portuguesa é um hiperônimo, tá? E dentro dela, dessa língua portuguesa, cabem hipônimos, que é a redação, a análise linguística e a literatura. E quando a gente fala em análise linguística, a gente fala em várias perspectivas de análise, tá? Da língua. Eu posso falar da análise textual, da interpretação de texto, eu posso falar da linguística propriamente dita, que é a estrutura da língua também, tá? Os sentidos dessa língua, tudo isso é linguística, tá? E nesse sentido que eu falo, Có e Travaglia, Có aqui é Guédor e Có, tá? E Travaglia, se eu não me engano, é Luiz Carlos Travaglia, tá? Eles são linguistas de texto, tá? Que trabalham a construção dos sentidos dos textos, sejam eles na leitura ou na produção do texto. Por coesão, entende a ligação, ou seja, a argamassa, né? A relação, os nexos que se estabelecem entre os elementos que constituem a superfície textual. Ao contrário da coerência, que é subjacente, ou seja, a coerência diz respeito a você manter sempre aquele tema, né? Tá sempre presente é o tema. Os parágrafos eles devem estar estruturados dentro daquele tema, tá? A coesão, ela é explicitamente revelada através das marcas linguísticas e índices formais na estrutura da sequência linguística e superficial do texto, o que dá um caráter linear, uma vez que se manifesta na organização sequencial do texto. Eu gosto de dizer que a coesão ela é sincrônica e a coerência ela é diacrônica. O que é isso? A sincrônica é quando a gente coloca as coisas em sincronia, né? Uma palavrinha ligada a outra, que é ligada a outra e que é ligada a outra até construir um sentido. Elas têm que estar em sincronia. É igual a música. Vamos fazer analogia à música. Eu gosto bastante dessa analogia. Quando você vai escrever uma partitura, tem um monte daquelas notas musicais, né? E aí você vai escrevendo essas notas musicais, escreve, coloca lá tudinho. E elas juntas, elas vão produzindo sons que vão causando algumas coisas nas pessoas. Beleza? Esses sons. E no final daquela música,
a gente teve uma sequência de sons que despertaram sensações, uma sequência de notas, de acordes e de tudo mais, que juntas elas constroem uma melodia legal, uma melodia gostosa. Né? Quando eu não entendo e eu vou pegar e jogar essas notas musicais ao léu, esses acordes ao léu, pode sair, a minha música ela vai sair um ruído. É da mesma forma a coesão e a coerência. A coesão é quando eu tento juntar aquelas notas musicais e aqueles acordes de modo a ir compondo essa melodia. E durante a música essa melodia aí oscilando e criando variações bem legais que dá pra gente escutar. Isso é o que a coesão faz em relação ao texto. Eu vou juntando as palavras, eu vou construindo os sentidos e eu vou progredindo nesse texto. A coerência é o que garante a melodia pronta, é o que garante o texto pronto, que foi lá todo certinho, seguindo tudo direitinho, e ele e aí a gente tem um todo organizado, né, e harmônico, como a gente diz em música. A gente não, que eu não sou música, né, eu não sou musicista, eu não entendo de nada, na verdade, né, eu só entendo de escutar, se é bom ou se é ruim. Mas, enfim, eu acho que a analogia deve ter servido. Alguma dúvida até agora? O negócio vai complicar. Tá de boa? Posso seguir? Comentem aqui, por favor. Vamos embora. Por coesão se entende a ligação, a relação, os nexos que se estabelecem entre os elementos que constituem a superfície textual. Ao contrário da coerência, que é subjacente à coesão, é explicitamente revelada através de marcas linguísticas, índices formais da estrutura, da sequência linguística e superficial do texto, o que lhe dá um caráter linear, uma vez que se manifesta na organização sequencial do texto. Há inúmeras formas de se realizar a coesão, mas serão valorizadas aquelas que dizem respeito ao funcionamento do texto de tipologia dissertativa argumentativa ou apenas dissertativa, notadamente os operadores argumentativos, que são a argamassa, o que realmente produz sentido no texto. O que produz o sentido no texto, gente, não são os substantivos. O que produz sentido no texto, né, são os operadores argumentativos, as preposições, as conjunções, certo? A pontuação, tudo isso produz sentido dentro do texto. Oxente, é isso aqui. Vamos lá. E aí a gente tem dois tipos de coesão, tá? A gente tem a coesão referencial, que é aquela que retoma elementos já mencionados ou introduz aqueles ainda a serem mencionados. Os pronomes, por exemplo, né? Os pronomes demonstrativos, eles são excelentes objetos de coesão referencial, né? Eu tenho 3 pronomes demonstrativos, e aí tem as variações de gênero e de número, tá? Mas eu tenho este, esse e aquele. E dependendo da forma como ele é colocado no texto, ele vai falar, retomar ou antecipar temas que serão tratados. Quando eu falo esse é, tá? E as suas variações, esse, essa, esses, essas e isso, eu estou me referindo a algo que já foi falado anteriormente. Quando eu uso o este e as suas variações, este, esta, estes, estas e isto, eu estou me referindo a algo que eu ainda vou falar. E quando eu uso aquele e as suas variações, aquele, aquela, aqueles, aquelas e aquilo, eu estou me referindo a algo que está distante. Geralmente eu uso em algo distante que eu falei.
quando eu uso o esse, está próximo ao momento em que eu estou falando ou escrevendo, e aquele está distante, tá? Do momento. Mas para que haja o aquele, eu preciso ter o esse também escrito no texto. Beleza? E o aquele também pode ser utilizado para me referir a alguma coisa que eu ainda vou falar depois que eu falar alguma determinada coisa. Mas não é tão comum. A gente usa mais o aquele, né? Isso é a minha experiência, tá, gente? Eu, como escritora, eu uso mais o aquele, e eu observo também nas minhas leituras que o aquele, ele é mais utilizado em coisas que já foram faladas, que já foram escritas para serem retomadas. Beleza? E aí são esses os pronomes demonstrativos. Ou, que são importantes, mas a gente tem os pronomes pessoais. Por exemplo, quando eu vou me referir a uma série, a alguma coisa, a um sujeito que eu falei anteriormente, eu posso me referir a ele, a ela, certo? A eles, a elas. Eu posso pegar os pronomes possessivos para substituir também. Então, os pronomes eles são super legais em caso de coesão referencial. Coesão referencial é quando eu retomo, tá? Quando eu falo alguma coisa que eu quero trazer essa coisa para o presente. Já a sequencial diz respeito aos procedimentos linguísticos por meio dos quais se estabelecem diversos tipos de interdependência semântica ou pragmática entre os enunciados, à medida que faz o texto progredir. A coesão sequencial é quando eu quero dar efeitos de sentido ao texto. É esse momento que a gente usa os operadores argumentativos. Não é para retomar, é para garantir a linearidade, é para dar sequência ao texto. E aí, vamos lá. A coesão referencial, a gente falou coesão referencial e coesão sequencial. Vamos retomar a coesão referencial um pouquinho. Eu posso substituir o nome, né? Como é que eu uso essa coesão referencial? Eu posso substituir os nomes, né, por proformas, os pronomes, os verbos, os advérbios. Eu posso usar a definitivação, é quando eu uso artigos definidos e indefinidos. Eu posso usar a elipse, tá? Que é quando eu omito alguma coisa, mas que está muito fácil de entender, porque eu já falei anteriormente. E quando eu uso os numerais, tá? Primeiro, segundo, isso é coesão referencial, porque está retomando uma coisa que eu falei e dando a sequência. Então, isso é meio que coesão referencial e sequencial. Em primeiro lugar, é importante refletir sobre isso, isso e isso. Dando continuidade, é importante refletir sobre isso e isso, dessa forma, né? E aí os numerais, em primeiro lugar, em segundo lugar, numa primeira perspectiva, numa segunda perspectiva. Então, tudo isso são elementos de coesão referencial. Alguma dúvida? E aí, ainda falando em coesão referencial, é importante a gente saber, né, quais são os recursos que a gente tem para não estar repetindo palavra, né? Sabe quando a gente escreve muito que, escreve muito a mesma palavra o tempo todo? As palavras-chave do tema, lembra que a gente trabalhou as palavras-chave do tema ontem? Como é que essas palavras-chave desse tema, elas estão presentes, né? Como é que eu não faço para repetir? Né? E aí eu posso utilizar de algumas estratégias. Né? Eu posso utilizar os sinônimos, né? Aquelas palavras-chave, aquelas palavras que são importantes. O que é que eu faço para não repetir o tempo todo? Sinônimo. Não dá para ter sinônimo? Tem uma determinada... A gente estava corrigindo essa semana uma redação, né? Jackson, Carol e eu. A gente estava corrigindo uma redação e tinha uma palavra lá, eu não lembro qual é essa palavra, mas tinha uma palavra lá que não tinha como a gente pegar um sinônimo, tinha que ser aquela palavra mesmo. E ela precisava, ela tinha que estar ali. Então, como ela tinha que estar ali, né, mesmo perto de outra que tem praticamente o mesmo significado, a gente teve que usar,
E assim, não tá errado, porque ela não tinha um sinônimo. E na língua portuguesa existem palavras que não possuem sinônimos, tá? E aí a gente pode utilizar a relação de hipônimo e hiperônimo, que é como eu falei para vocês já. Os nomes genéricos, né? Que são esses substantivos e adjetivos que produzem essa relação de sinonímia, mas não são sinônimos. É meio que a definição da palavra, sabe? E as nacionalizações, né? Que são nomes deverbais, substantivos abstratos. Todas essas coisas elas podem surgir como elementos de coesão referencial. Beleza? Essa competência 4, velho, ela é muito, 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 muito tensa. Sabe? Ela é importantíssima. Coesão sequencial, né? Que é a sequenciação parafrástica. Mesmos termos, repetição dos termos. É muito comum na poesia, mas não é recomendado no Enem. Que o tempo todo tá repetindo, como eu falei, né? Tá repetindo essas palavras. Tá? É muito importante. Segundo, é minha cachorra, tá, gente? Segundo, mesma estrutura sintática. Repetição de estrutura sintática é um elemento de coesão sequencial. Tá? Ele é importante para a gente construir sentido. Lembra que a gente trabalhou na competência 1 essa estrutura sintática? Né? Eu não posso, já estou escrevendo um texto, eu tenho que seguir a sequência desse texto. Se eu começo com sujeito, verbo e complemento, eu tenho que manter essa relação o tempo todo dentro do meu texto. Mesmo que eu faça construa os sentidos, né, que os operadores argumentativos vão ajudar, que eu precise de conjunções, que eu junte orações, que eu construa períodos compostos ou períodos complexos. Mesmo que eu precise fazer isso, eu tenho que seguir essa estrutura sintática, né? Se eu for fazer uma enumeração, se eu for usar verbos, eu uso só verbos. Se eu for usar adjetivos, eu uso só adjetivos. Tudo isso a gente trabalhou ontem, tá? Essa mesma estrutura sintática, ela é um elemento chave para a produção de sentido de texto. Tá? Quem tiver dúvida, a gente pode trabalhar isso no WhatsApp, tá? Sobre essa questão da estrutura sintática, porque eu já falei isso na aula passada. Mesmo conteúdo semântico, repetição do conteúdo semântico, né? Que dá essa coesão sequencial também. E os mesmos recursos fonológicos. É muito comum na poesia, mas não é recomendado na Enem e pode gerar cacofonia e assonância. Então tem que ter cuidado com esses recursos fonológicos, tá? Quando a gente estiver escrevendo. Alguma dúvida eu posso seguir? Gente, eu não vou estar perguntando. Alguma dúvida eu posso seguir o tempo todo. Se vocês tiverem alguma observação, vocês colocam aqui. Beleza? No chat que eu tô acompanhando. Sempre que eu me viro aqui é porque eu tô acompanhando o chat, tá? E agora a sequenciação, a coesão sequencial na sequenciação frástica, né? Que é a manutenção temática, termos do mesmo campo lexical, por exemplo, né? Isso vai ajudar a gente a não fugir do tema. O encadeamento por justa posição, orações subordinadas, principalmente adverbiais e adjetivos, e o encadeamento por conexão, que são os operadores argumentativos. Então, isso é muito importante para a gente manter também essa coesão sequencial. Se vocês quiserem que eu desenvolva alguma coisa, vocês podem falar, tá? Mas eu estou entendendo que está todo mundo entendendo tudo. E eu acho que agora a gente vai para esses benditos operadores argumentativos, que são a argamassa, né, do texto, a argamassa dos períodos. Lembrando, né, vamos fazer a recapitulação aqui. Existem uma diferença entre frase e oração. Frase é qualquer palavra ou conjunto de palavras que constrói sentido. Beleza. Toda oração é uma frase? Sim, mas nem toda frase é uma oração. O que é que diferencia uma frase de uma oração? Vocês podem me falar? Pode falar no chat.
A pergunta é: o que é que diferencia uma frase de uma oração? Ih, rapaz, Ui, não, tem um monte de coisa aqui. Eu é que não vi. Então foi tecnologia. Alice, elipse é quando eu omito, tá? Alguma informação. Deixa eu pensar aqui num exemplo para você. Aqui, ó. Eu posso dizer uma frase bem idiota, né? Mas que vai dar. O meu filho saiu pra brincar com os amigos. Brincou, correu, não sei, vamos brincar. Brincou, brigou, chorou e voltou para casa. Quando eu digo que brincou, brigou, chorou e voltou para casa, como é que eu sei quem foi que fez isso? Eu estou omitindo, para não dizer, o meu filho saiu para brincar com os amigos, o meu filho brincou, o meu filho brigou, o meu filho chorou, o meu filho voltou para casa, eu omito. Tá? E aí eu digo, brincou, brigou, chorou e voltou para casa. Eu não preciso estar repetindo o tempo todo. Então isso é uma elipse. Tá? Eu poderia substituir ele brincou, ele brigou, ele chorou, mas eu estaria repetindo demais. Então é melhor. E aí eu estaria utilizando uma coesão referencial pronominal na segunda oração e estaria repetindo o pronome o tempo todo. Então, para não fazer essa repetição, para economizar a palavra, digamos assim, também, porque a gente só pode pensar em 30 linhas nesse tipo de texto, aí eu omito. Isso é elipse, tá? O que seria sinonímia? Sinônimo é sinônimo, tá? É quando tem uma relação de mesmo sentido. Eu posso ter palavras sinônimas que tenham mesmo que são escritas diferentes, mas possuem significados semelhantes, são sinônimos, tá? Ou eu posso ter uma relação de sinônimo entre as palavras. É quando eu tenho meio que a palavra e a definição dessa palavra. Isso aí, Bianca e Bia e Juliane. A diferença entre uma oração e uma frase, né, voltando agora, é a presença do verbo. Oi, por exemplo, é uma frase. Bom dia é uma frase. Tudo bem é outra frase. É tudo bem. Mas a gente tem um implícito aí, que não está tudo bem. Né? Então, mas pela estrutura, tudo bem é uma frase, não é uma oração. Quer dizer, é uma oração também, né? Vocês entenderam? Mas quando eu digo eu vou sair, eu tenho verbo, é uma frase, mas tem o verbo, é uma oração. Certo? E por que eu preciso saber essa diferença? Porque os operadores argumentativos, eles agem ligando uma oração a outra oração. Então eu não preciso estar o tempo todo com ponto e com vírgula, né? Ou só com vírgula. Eu posso utilizar vírgula para introduzir uma outra oração utilizando um operador argumentativo no qual eu quero dar um determinado sentido, tá? Então vamos lá. Os conectivos, eles unem uma oração a outra. Preposição une uma palavra a outra dentro de uma oração ou de uma frase. Conjunção une uma oração a outra dentro de um período. O período, ele pode ser composto por duas orações ou mais. Ele pode ser composto ou ele pode ser complexo, tá? Um período composto é quando eu tenho duas orações, né? Mais de duas orações, duas orações com a relação de subordinação ou coordenação, ou mais de duas orações e sempre com a mesma relação, seja ela de subordinação ou de coordenação, tá? Isso é um período composto.
O período complexo é quando eu tenho no mínimo 3 orações e elas variam em relação de coordenação e subordinação dentro do mesmo período. Beleza? E para unir uma oração à outra, eu preciso de um operador argumentativo. Como é que eu faço isso, professor? Vamos lá. Eu escrevi minha oração. Quando é que eu sei que eu tenho mais de uma oração no período? Quando eu tenho mais de um verbo no período. Quando eu tenho mais de uma locução verbal. Quando eu digo eu vou sair, eu tenho 2 verbos. Vou sair, mas ele tem um único sentido, de que eu sairei. Né? Então, isso é uma locução verbal. Então, quando eu tenho mais de 2 verbos ou mais de 2 locuções verbais dentro de um mesmo, numa determinada situação, eu tenho 2 orações. Certo? Como é que eu uno essas orações? Através de uma conjunção. Ou uma, entre aspas, locução conjuntiva, é quando eu tenho mais de 2 palavras, 2 palavras juntas, né, que constrói um determinado sentido. E aí eles são chamados de operadores argumentativos, certo? E dependendo da intenção que eu quero dar da relação entre uma oração e outra oração, eu vou escolher o operador argumentativo melhor. Beleza? Seria interessante que vocês printassem essa tela. Eu acho isso bem legal. Tá? Porque vocês vão ter isso aqui. Operadores argumentativos. Eu só abri um parágrafo, um parênteses para vocês, tá, gente? Pode descontrair um pouquinho. Eu apresentei essa questão dos operadores argumentativos, entrou na minha vida em 2008. Olha o tempo. Em 2008, quando eu fui para Belém do Pará apresentar um curso de operadores argumentativos no Encontro Nacional dos Estudantes de Letras. Tá? Então, tem um tempinho, né, que eu venho observando os operadores argumentativos dentro do texto, tá? É bem legal. E aí, os operadores que somam argumentos... Gente, é porque isso daqui eu tirei das apostilas do Enem, né? Então, mas somam ideias, não é só argumento, tá? O operador argumentativo, ele soma ideia, ele conecta ideias. Agora, eu posso ter ideias que causam uma adversidade, ideias que têm um sentido de adição, ideias que têm sentido de explicação e por aí vai, tá? Então, cuidado não, né? Quando eu falar dessa questão dos argumentos, vocês sabem do que é que eu estou falando. Os operadores que somam argumentos a favor da mesma conclusão. A gente tem também, ainda, nem só, mas também. Gente, cuidado com a diferença do mas, que é adversativo, e do mais, que é aditivo. Tá, Jaqueline, mas aqui tem mais e tá dando a ideia de soma, né? De adição. Mas a gente tem mas também, como também, tá? É nesse sentido, tanto como, além disso. O além disso, ele pode ser utilizado como operador argumentativo de início de parágrafo para estabelecer a coerência, não só a coesão, tá, gente? Então, dá uma grifada aí, se vocês estão copiando nesse, além disso. Se vocês quiserem, eu posso disponibilizar esses slides em PDF, tá? São 110 slides, mais ou menos. Operadores que indicam o argumento mais forte em uma escala a favor da mesma conclusão. Cara, eu acho isso massa, esses argumentos aqui. Isso dá uma ideia de que você tá tirando onda no texto, sabe? De que você domina mesmo o texto, que é incrível. E aí eu tenho, inclusive, até mesmo, nem e nem mesmo aqui. Mas existem outros, viram? Existem outros operadores argumentativos que dão essa ideia. Jackson usou, né? Já isso, sabe? É muito massa esses argumentos. O já, por exemplo. Operadores que deixam subentendida a existência de uma escala com outros argumentos mais fortes. E aí a gente tem ao menos, pelo menos, no mínimo, tá? Eu acho no mínimo legal. Tem uns que são... A sonoridade, eu acho que dá um impacto melhor, sabe? Na construção do sentido e na forma como o leitor recebe. E o no mínimo é um deles, tá?
Tá de boa, né, gente? Eu posso continuar, né? Vamos lá. Os operadores que contrapõem, né, que dá a ideia de adversidade, argumentos orientados para conclusões contrárias. Mas, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto, embora, ainda que, posto que, apesar de, né? Apesar disso, isso se mantém assim, 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 assado. É bem legal esses operadores argumentativos também. Vocês podem printar. Acho legal. E aí, sabe o que vocês podem fazer? Vocês treinam. Treinam com todos eles. Tá? Vai construindo períodos. Pega duas orações e vai construindo períodos. E vai adicionando e vai colocando e querendo dar essa informação. Sabe? Daqui a pouco vocês estão fazendo isso de forma mecânica. Operadores que introduzem uma conclusão com relação a argumentos apresentados em enunciados anteriores. E aí são os operadores argumentativos de conclusão. Mas eles não são exclusivos da conclusão do texto, tá? A gente pode levar uma conclusão no próprio parágrafo. Tomar uma conclusão no parágrafo. Tá? Iniciar um outro parágrafo. Isso é super tranquilo, beleza? Logo, portanto, pois, por isso, por conseguinte, em decorrência, resumindo, concluindo. Né? Evita o resumindo e o concluindo, se não for a conclusão. Mas esses outros vocês podem utilizar dentro de qualquer parágrafo do texto de vocês. Operadores que introduzem uma justificativa ou explicação relativa ao enunciado anterior. Por quê, por quanto, pois, visto que, já que, para quê, para, a fim de, e por aí vai. Tá? Então, esses operadores, seria interessante quando vocês forem construir o texto de vocês colocarem mais de uma relação semântica. Né? Eu gosto de uma ideia de contrário e coloco uma ideia de explicação ali dentro daquele parágrafo, sabe? E aí vai ser, o teu texto ele vai ficar bem desenvolvido e você vai utilizar de boa, né? Esses operadores argumentativos. É bom treinar quando você não tem habilidade ainda com eles. Treina. Toda vez que você for fazer redação, pega. Eu vou deixar, tá? Eu vou entregar quem participou da aula hoje esses slides, né? Até acho que amanhã a gente que finaliza, porque a competência 5 ela é grandinha e a gente ainda tem que terminar essa competência 4 e a gente já são 8h30, né? Então eu vou terminar a competência 4 e vou disponibilizar para vocês amanhã de manhã, tá? Hoje mais não. Esses slides, tá? Para que vocês tenham essa questão desses operadores argumentativos, que é muito importante. Vamos lá? Operadores que estabelecem relações de comparações entre elementos, visando uma determinada conclusão. Mais do que, menos do que, tão, quanto, tanto quanto. Tá? E aí, sempre lembrando que os operadores argumentativos eles devem ser colocados entre uma oração e outra. E como é que a gente sabe diferenciar? A partir de dois verbos. O observo tem dois verbos, então tem duas orações. Qual o limite das orações? Qual é o efeito que eu quero causar? Bota o operador argumentativo ali. É assim que funciona. Vamos lá. Operadores que introduzem argumentos alternativos, que levam a conclusões diferentes ou opostas. Ou, quer, que seja. O patriarcado no Brasil, ele é enraizado, seja por uma questão cultural, seja por uma questão machista. Tá? São alternativas que levam a conclusões diferentes ou opostas ou a mesma conclusão. No meu caso, levou a mesma conclusão. Tá? Operadores que introduzem um enunciado
no enunciado conteúdos já pressupostos, né? O já, ainda, agora. Eu só posso falar ainda, por exemplo, ainda que eu falasse a língua dos anjos, sem amor eu não seria nada, né? Então, isso pressupõe alguma coisa, né? Deixa eu ver como é que eu explico melhor isso aqui para vocês. Isso é uma canção de Renato Russo, né, que faz uma intertextualidade com Coríntios 13, né, que é um texto bíblico. E esse texto bíblico fala do amor e de tudo mais, e ele faz esse pressuposto, né? Ainda que eu falasse a língua dos anjos, sem amor eu não seria mais nada. Tá? Então a gente está falando desse pressuposto do amor, nesse sentido. Beleza? É por isso que existe o ainda. Ou o já, ou o agora. Tudo isso remete a coisas que já foram... Não é que foram faladas, é que já foram levantadas as ideias. Entende? Esses slides são maravilhosos, minha gente. Eu deveria cobrar caro, tá? Por esses slides, porque demorou um tempão. Tá? E eles estão no meu Instagram também, tá? Eu retirei do meu Instagram, porque eu fiz uma série só dessas competências do Enem. Tá lá no meu perfil do Instagram. Quem quiser me seguir, me pergunta lá no privado, no WhatsApp, que eu dou o perfil. E vamos lá ver os próximos. Os operadores que funcionam numa escala orientada para a afirmação da totalidade, né? Ou para a negação da totalidade. Um pouco, e aí afirmação um pouco e quase, e negação um pouco e apenas. Esses daqui são pouquíssimos utilizados, tá? Eu pelo menos não uso muito, nem vejo, tá? Sendo muito utilizado. E olha que eu leio bastante, né? Em média de 2 a 3 livros por semana. Se bem que ultimamente eu nem tô lendo. Eu ainda tô meio que de férias. Aí tá em um livro por semana. Assim, isso aqui é sobre... Eu já tô cansada, gente. Diferença entre as competências 3 e 4, né? A competência 3 se trata da avaliação da estrutura, né, mais profunda do texto. Isso se trata do projeto de texto. Já a competência 4 se trata da lapidação do texto, dos efeitos de sentido que eu quero falar, tá? Que eu quero trazer. Mas deixa eu ler aqui para ficar bonitinho. A competência 3 trata da avaliação da estrutura mais profunda do texto, a qual depende de informações semânticas complexas que subjazem a superfície textual. E já a competência 4 avalia se o repertório de recursos coesivos é diversificado e se esses recursos são utilizados adequadamente. No Enem, especificamente, né, se você tiver um elemento coesivo, né, um operador argumentativo em cada um dos parágrafos, já é o suficiente para... Na verdade, é um elemento coesivo interparágrafos, entre um parágrafo e outro, e intraparágrafos, dentro dos parágrafos. Tá? Desculpa, quando vocês tiverem isso, aí vocês têm a nota máxima na competência 4. E eu acho que eu falo isso aqui. E aí, competência 4, superfície do texto, competência 3, estrutura profunda do texto. Não é à toa que a gente fala de projeto de texto aqui. Competência 4, superfície do texto, os recursos coesivos. E a competência 3 é a modalidade desse texto, é mais profunda, tá? Então, assim, só para ficar em evidência, que vocês não precisam saber disso, tá? Quem precisa saber disso são os corretores. Competência 3, projeto de texto. Competência 4, estrutura de coesivo e coesa. E a coesão interparágrafos se refere à presença de elementos coesivos adequadamente mobilizados dentro dos parágrafos. Por sua vez, a coesão ficou errada aqui. Intraparágrafos. Peraí, que eu acho que eu escrevi alguma coisa errada. Eu acho que não, eu tenho certeza. A coesão interparágrafos se refere à presença de elementos coesivos adequadamente mobilizados dentro dos parágrafos. Por sua vez, a coesão interparágrafos é a presença de elementos coesivos
É intraparágrafos aqui, eu errei. E aqui é interparágrafos mesmo, tá? É o que eu falei anteriormente. Coesão intraparágrafos se refere à presença de elementos coesivos adequadamente mobilizados dentro do parágrafo. Já o interparágrafos, que é entre um e outro, é a presença de elementos coesivos adequadamente mobilizados entre os parágrafos, tá? Então a gente tem que ter elementos coesivos dentro dos parágrafos e entre um parágrafo e outro. As repetições, elas são isso que a gente já falou, são problemáticas quando fazem rarear a diversidade do repertório coesivo, por não haver por parte do autor do texto uma preocupação em valer-se de recursos coesivos variados. A variedade do repertório traz maior fluidez à construção dos sentidos e à produção textual. Isso é o que eu falei de repetição de palavras, tá, gente? Não é importante para uma vez pegar sinonímia, né? Outras que a gente vai transmitir a mesma ideia, o mesmo sentido ao texto. A gente pega outros elementos argumentativos que compõem, o mesmo sentido, né? E aí a gente vai variando dentro do texto. E aí vamos falar de inadequação coesiva, que diz respeito ao uso equivocado do elemento coesivo, que, embora esteja presente no texto, não consegue construir as diversas relações de conexões típicas esperadas em um texto dissertativo, argumentativo ou qualquer que seja ele. Tá? É quando eu quero causar um efeito de adição e uso uma conjunção adversativa. É quando eu quero gerar uma conclusão e uso uma explicação. Tá? É quando eu pego conjunções que são utilizadas para um determinado fim e uso em outro fim. Isso dá uma inadequação coesiva, isso dá um erro de coesão, que dá um problema sério de construção de sentido. Então tenham muito cuidado com o que vocês querem falar do texto. E as palavras que vocês usam. Isso não serve para tudo, tá? Não é só em relação aos elementos coesivos, não, aos operadores argumentativos, não, mas principalmente nos substantivos e adjetivos, quando a gente pega uma palavra difícil que não sabe direito o significado dela e bota lá no texto só porque ela é difícil e bonita, né? E aí você ferra com o sentido do teu texto porque por uma palavra inadequada. E aí, quando a gente tem a questão da redação monobloco, é quando ela é construída em um único parágrafo, que constitui um bloco maciço de períodos sem qualquer organização de parágrafo identificado. Monobloco é quando a gente tem um único parágrafo, a redação todinha. Beleza? E isso dá, primeiro, isso dá um problema de estrutura lá da competência 2, né? Porque a gente precisa estar dividido entre introdução, desenvolvimento e conclusão para ter uma estrutura de texto, né, do texto dissertativo, seja ele expositivo ou argumentativo. E isso também vai ser punido também na competência 4, né? Porque eu preciso dos elementos coesivos interparágrafos. E numa redação monobloco eu não consigo ter esses elementos, logo eu vou ser penalizado. Recuperando o que defende a professora Irandé Antunes, um texto escrito é uma tarefa cujo sucesso não se completa simplesmente pela codificação das ideias ou informações, por meio de palavras e frases, mas supõe etapas de idas e vindas, isso aqui é um N, interdependentes e intercomplementares. E eu ainda digo mais, e com construção de sentido, quando o leitor lê, ele consegue construir sentido. Isso é um texto bem escrito, tá? E a gente vai encerrar por hoje. Amanhã, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, a gente vai trabalhar a competência 5, tá? E vai introduzir a nossa parte de análise e interpretação de texto. Beleza? Análise linguística e interpretação de texto. Certo, meus amores? Eu agradeço a presença de vocês. Querendo ou não, estamos em carnaval, né? Mesmo dentro de casa, sempre há uma comemoraçãozinha ou outra. E eu quero agradecer muito a presença de vocês aqui, estarem se disponibilizando, a estarem estudando, aprendendo, né? E mesmo contribuindo, né? Com o próprio crescimento de vocês, tá? Eu tenho que parabenizar muito,
né? Estudante, ele não tem, como é que se diz? Ele não tem carnaval. É errôneo falar isso, né? O estudante ele tem carnaval, só que o carnaval do estudante é diferente. Não é de quem está se preparando para alguma coisa. Mas é bom a gente perder um carnaval na vida, mesmo sem ter, né? Já que não tem, a gente aproveita um carnaval na vida do que perder a vida toda por causa de um carnaval, né? E quando eu falo não é a vida em si, mas tudo aquilo que você poderia construir. Tá bom? Muito obrigada. Agradeço a presença de todo mundo. Amanhã eu aguardo vocês. Confirmem a presença lá no grupo, tá? Jackson e Carol, se vocês quiserem assistir a próxima aula amanhã, vocês estão convidados. Caso contrário, espero que tenha servido, né, para vocês que estavam precisando, que estavam necessitando de uma aula de operadores argumentativos. E é isso. Fiquem com Deus, aproveitem o sábado de vocês. Vão descansar, beleza? E a gente se vê por aí. Até amanhã. Beijo, beijo.